Vamos falar um pouco sobre o aterramento. Nós vimos esse circuito muitas vezes. Nós temos lá uma bateria e o traço maior é o polo positivo, o traço menor é o polo negativo. No polo positivo nós temos um excesso de elétrons, no polo negativo nós temos uma falta de elétrons. Então o positivo quer empurrar os elétrons e o polo negativo quer receber. Essa diferença aqui de força entre o empurrar e o receber é que é a tal de diferença de potencial, que no caso da bateria, de uma pilha comum, por exemplo, seria aqui 1,5 volts. Tá? Aí no caminho ele encontra uma lâmpada. Ao passar pelo filamento da lâmpada, essa diferença de potencial provoca lá um trabalho elétrico que transforma em calor, aquece o filamento começa a brilhar e produz a luz. Tá? Mas para existir a corrente elétrica tem que ter uma diferença de potencial. A diferença de potencial entre os polos da bateria é, nesse caso aqui, de 1,5. Se não houvesse essa diferença de potencial, não haveria corrente. Foi isso que nós vimos desde o começo do curso. Bom, no caso da corrente alternada aqui, substituindo a bateria pela fonte de corrente alternada, não seria muito diferente. A única questão é que a corrente agora vai num sentido, depois muda de sentido. Isso aí de maneira alternada. Só que existe um detalhe muito importante. Porque aqui na corrente contínua, a bateria, no polo negativo, ela está sugando elétrons aqui. O positivo está mandando e o negativo está sugando elétrons. No caso da corrente alternada, isso não acontece. Por quê? Imagina que nós tenhamos uma fase aqui, que é justamente a alimentação em corrente alternada. E nós temos o neutro. Quem tem o potencial aqui, ó, é a fase. Então quem empurra elétrons é a fase. O neutro só recebe. O neutro, ele não está atraindo elétrons. Então o que vai acontecer? Você vai ligar a lâmpada no neutro e a diferença de potencial entre a fase e o neutro vai ser de 127 volts. Mas o neutro não está sugando, ele está recebendo porque o potencial dele é 0 volts. E essa é a questão do aterramento. O que seria o terra? Terra seria uma barra de cobre que é cravada no piso, no chão mesmo, na terra. Tá? Então, se eu ligar aqui uma lâmpada de 127 volts, da mesma maneira como o neutro é 0 volts, o potencial dele, o terra também é 0 volts. Então, ele serve também como um caminho para os meus elétrons. Essa lâmpada aqui vai acender, gente, dependendo de quão úmido tiver o seu solo, ele pode até acender. Tá? Se você colocar uma lâmpada bem sensível à corrente, como uma lâmpada de neon, ele vai de fato acender. Uma lâmpada incandescente pode ser que ele não acenda, mas uma lâmpada de neon ele acenderia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que tanto o neutro como o terra, como são potenciais zero, eles servem de caminho para a eletricidade. A eletricidade, o que ela quer é fazer que nem está aqui na bateria. Ela cai do positivo para o negativo. Então a diferença de potencial aqui é 1,5. A diferença de potencial aqui, como aqui é 0 volts, aqui continua sendo 127 volts. Então vai ter uma corrente que vai querer passar por aqui. Então é muito importante a gente entender isso aqui, ó. Então, pessoal, imagina a seguinte condição. Tem aqui uma máquina de lavar. Aqui está o motor da máquina de lavar. E aqui tem um homem. O homem está encostando na carcaça da máquina de lavar. Esse aqui é o fio terra. Tá? A carcaça da máquina de lavar está aterrada. Na tomada da máquina de lavar, aquele pino central está ligado no fio terra da residência. Então ela está aterrada. Aí imagina lá que por causa de algum defeito qualquer, o fio fase
a fase aqui, ó, se soltou do motor e encostou na carcaça. Se não houvesse o fio terra, o caminho para a eletricidade passar pelo homem seria esse aqui, ó. Viria da fase, a carcaça está agora energizada, o homem ia encostar na carcaça da máquina, a corrente ia passar por ele e ia querer ir para o potencial zero, que é o piso, 0 volts. Aí o homem ia tomar um choque aqui, ó. O que acontece? Como tem o fio terra e o fio de cobre tem uma resistência muito menor do que o homem, essa corrente aqui, essa fuga de corrente acaba passando pela carcaça e indo ser dissipada aqui no fio terra, na barra de cobre que está espetada. Então é assim que funciona o aterramento, por causa disso aqui. Se não houvesse o aterramento aqui, o homem ia receber toda a descarga aqui, tá? Então a função do aterramento é justamente essa aqui. Por isso que máquinas grandes, geralmente, que tem carcaças metálicas, né, motor, micro-ondas, geladeira, eles têm lá o aterramento. Então o aterramento serve para proteger as pessoas dos choques elétricos e proteger os aparelhos das oscilações de energia, assim como desviar as correntes elétricas para a terra se houver defeito nas instalações. Ou seja, toda instalação elétrica bem projetada e executada deve ter um sistema de aterramento. O sistema de aterramento TNS é um dos sistemas mais empregados, sendo o condutor neutro e o condutor de proteção condutores distintos. No sistema TNS, essas especificações estão na norma da 5410, tá, gente? Eu não estou citando a norma para não ficar com muita informação, mas na verdade todas elas estão na 5410, NBR 5410. Nesse sistema, o TNS, o neutro é aterrado logo junto à entrada de energia, elevado até as cargas, em paralelo, ainda que são distribuídos de maneira independente por toda a instalação. Então, essa aqui é um desenho esquemático de uma instalação. E aqui, ó, perto do relógio, nós temos as barras de cobre enterradas na terra, tá? Tem até em algumas instalações uma caixa de inspeção onde você tira e você vê a parte final da barra soldada com o fio de cobre, que é o fio de proteção. Aí essa proteção vai lá para dentro da casa e compõe o fio terra. Fio terra, como a gente já citou antes, é aquele fio verde e amarelo, né? Uma listrinha amarela. Nesse desenho mais detalhado, nós conseguimos ver o aterramento de forma mais eficiente. Então, temos aqui a alimentação, o poste, o relógio. E logo aqui na entrada, existe um aterramento somente para alimentação. Então perceba, tem o eletrodo, né, aquela barra de cobre, e ela está ligada num barramento aqui, ó, que está ligado juntamente com o neutro, tá? Então na entrada, o neutro e o terra estão conectados. Aí ele segue com esse cabo azul, que é o neutro e o terra, né, conectados. Aqui na entrada, passa pelo dispositivo DR e vão para os diversos circuitos. Aqui os disjuntores. Depois, saindo dos disjuntores, vão para os diversos circuitos que alimentam as tomadas e a chuveiro, a torneira elétrica. E aqui embaixo aparece novamente um barramento somente para o terra. Repara aqui, ó, tem outro eletrodo, né, enterrado no solo, e compõe ali o que o pessoal chama de PE, que é a proteção, tá? Então, dessa maneira, na tomada aqui, na parte final, eu vou ter uma fase, vou ter um neutro e vou ter o fio verde, que é a proteção, tá? Então, nesse esquema chamado de TNS, o fio terra é separado do neutro, tá? Esse aqui é o esquema mais utilizado nas residências. E os dispositivos IDR e DDR, que também fazem parte do circuito? Bom, o dispositivo DR
é um interruptor automático que desliga correntes elétricas de pequena intensidade da ordem de centésimos de ampere, que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrerem o corpo humano. Dessa forma, um completo sistema de aterramento que proteja as pessoas de modo eficaz deve conter também, além do condutor terra, o dispositivo DR. Tá, então o dispositivo DR ele se parece com esses desenhos aqui, com esses aparelhos. Aqui é um DR bipolar e um tetrapolar. Tá? No dispositivo DR, ao contrário do que acontece no disjuntor, você é obrigado a conectar o neutro. O que é o IDR ou DDR? O IDR é o interruptor diferencial residual. O DDR é o disjuntor diferencial residual. Tá? A forma mais comum é o interruptor diferencial residual. E como é que ele funciona? Então vamos supor a seguinte instalação aqui. Eu tenho lá a minha fase e meu neutro. Aqui embaixo, ali no quadro de distribuição, tenho o meu IDR montado. Nesse IDR tem que entrar uma fase e o neutro. Aqui embaixo sai a fase e sai o neutro. Então vou ligar aqui uma lâmpada, por exemplo. Essa lâmpada tem 100 watts. Pela fórmula da potência que nós estudamos, eu consigo calcular a corrente. Então a corrente é a potência dividida por tensão. 100 dividido por 127 vai me dar uma corrente de 0,787 amperes. Ou seja, tem uma corrente alternada circulando para cá. Ela entra aqui. Aí depois vai para o neutro que tem potencial zero. O 127 tentando empurrar e o neutro tem zero. Vai formar uma corrente elétrica. Como é uma corrente alternada, isso aqui vai ir num sentido, depois na outra metade do ciclo vai no outro sentido. Tá? De qualquer maneira, o neutro sempre tem potencial zero. Estão passando pelo meu fio, né? Tanto esse fio quanto esse fio, o 0,787 amperes. Só pode ser isso, né, pessoal? Não podem sumir elétrons aqui no meio do caminho. Então, se aqui desceu 0,787 amperes, aqui está subindo 0,787 amperes. Não pode desaparecer elétron no meio do caminho. Então, imagina você agora que veio um homem aqui, ó, e encostou numa parte viva do circuito. Como ele está de pé no piso aqui, vamos supor que o piso esteja molhado e o potencial do piso é zero, a corrente que vem com 127 de potencial aqui, ó, vai querer passar por ele. E ir para o potencial zero. Nesse momento aqui ele vai tomar um choque. Só que aí o que o dispositivo diferencial residual faz? Aí que vem a questão do diferencial. Por aqui, ele sabe que está passando esse valor aqui, ó, 0,787. Mas como aqui uma parte dessa quantidade foi para a Terra pelo homem, vamos supor que foi lá 0,007 amperes. Por aqui, gente, só vão subir 0,78. Então tem uma diferença daqui, ó. Essa que é a questão do diferencial. Aí esse aparelho vai sentir essa diferença e vai desarmar. Então isso aqui é tão rápido que impede que a pessoa seja eletrocutada. Tá? Então esse IDR é um dispositivo de proteção que evita que as pessoas sejam eletrocutadas. Em instalações residenciais, principalmente nos pisos, no circuito que alimenta a cozinha ou uma área de serviço onde pode estar o piso molhado com frequência,
pessoal obriga a instalação desse dispositivo para ele evitar que a pessoa seja eletrocutada. Daí a importância da gente utilizar o IDR ou o DDR.